endireita as suas veredas. Toda a carne há de ver a salvação do nosso Deus. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira do que vai chegar? Produzi frutos que provei a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos seus dias a justiça florirá. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo do Advento. Estamos vivendo esse tempo litúrgico forte que nos prepara para a festa do nascimento de Jesus. E nestes dois domingos, hoje e domingo que vem, vai nos acompanhar um personagem bíblico que pode nos ajudar muito na nossa preparação para o Natal. E quem é este personagem bíblico? João Batista. Ouvimos no Evangelho de hoje e ouviremos também no Evangelho de domingo que vem. Permitamos que neste segundo domingo do Advento, a pregação de João Batista
contida no Evangelho possa chegar ao nosso coração. E o Evangelho nos apresenta João como um profeta, muito semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Tinha uma vida muito modesta. O Evangelho nos disse que ele comia gafanhotos, usava roupa feitas de pelos de camelo, utilizava um cinturão de couro em torno dos rins, ou seja, era um homem despojado. E diante do despojamento que ele tinha, no que diz respeito às coisas deste mundo, por um outro lado, ele tinha uma autenticidade no anúncio e na pregação da palavra. Portanto, nós vamos dar 3 passos iluminados e ajudados pelo Evangelho de hoje. O primeiro passo, o da pregação. O segundo passo, da conversão. E o terceiro passo, o batismo. Este é o itinerário que o Evangelho quer nos propor. E para que nós façamos este caminho com a palavra, é necessário que o texto nos oriente. Por isso, eu quero te convidar a retomar o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 3. Lembra que no domingo passado o padre lhes disse que durante este novo ano litúrgico nós vamos ser acompanhados pelo Evangelho de Mateus? Então, domingo passado Evangelho de Mateus, hoje novamente Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer esse exercício de ler ao longo do ano litúrgico todo o Evangelho segundo Mateus. Então vamos, Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 3. E eu gostaria que você lesse com bastante atenção estes 3 versículos, porque eles são muito fortes, eles são impactantes e eles precisam chegar ao nosso coração. Vamos juntos a partir do versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Paremos aqui. A primeira missão de João, que recebeu o sobrenome de Batista, porque ministrava um batismo de conversão, preparando o caminho para a chegada de Jesus, acontecia num lugar bastante simbólico, o deserto. Se vocês voltarem ao Antigo Testamento, quando o povo de Deus estava muito pervertido e desviado, o que Deus fazia? Mandava o povo para o deserto, porque o deserto é o lugar do desprovimento, e estando desprovido, você precisa confiar em Deus. O tempo do advento precisa nos levar ao deserto, porque pode ser que o apego que nós temos às coisas deste mundo nos impeça desta confiança que nós precisamos ter no Senhor. E se João pregava um batismo de conversão, não havia lugar mais propício para a conversão do que o deserto. Desprovido de tudo, confia no Senhor. E neste segundo domingo do Advento, você é convidado a uma experiência no deserto, de colocar a sua confiança no Senhor. E João pregava
de maneira muito prática: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esta é uma palavra muito impactante, porque a gente sempre tem a visão que pode ser depois, que pode ser quando sobra tempo, que pode ser de vez em quando. E agora o Evangelho vem nos dar um puxão de orelha. Não dá mais para esperar, o tempo está próximo. E se o tempo está próximo, o que é necessário da nossa parte? Conversão. A pregação de João é um convite à conversão. A força da palavra que ele anuncia, o evangelho que ele proclama, a boa notícia que ele propaga através da pregação, precisa ajudar a pessoa a mudar de vida. E se nós estamos num tempo litúrgico que é de preparação, como é o advento, este tempo litúrgico nos pede a capacidade de escutar a palavra, de sermos abertos à força da pregação desta palavra, porque a palavra viva e eficaz que cai no coração humano é capaz de transformá-lo, é capaz de mudá-lo, é capaz de convertê-lo. Porque pode ser, minha gente, que tem realidades dentro de nós que sozinhos nós não conseguiremos mudá-las, por mais que nós desejemos. Tem realidades que só serão mudadas na nossa vida se nós permitirmos com que a força da palavra as alcance e assim elas sejam convertidas. Pregação e conversão são dois lados de uma mesma moeda. A palavra conversão vem do grego metanoia, que significa o quê? Mudança de mentalidade. E muitas vezes nós imaginamos que conversão é apenas mudança de um hábito exterior. O hábito exterior, ele pode mudar na dinâmica da conversão, mas a minha conversão não pode ser rotulada apenas aos atos externos. A conversão primeira começa onde? No coração. E depois, consequentemente, chega nas nossas atitudes. Existe uma música antiga que diz assim: converte, Senhor, os corações, e começa comigo. Que às vezes a gente também tem a mania de querer só a conversão do outro, só apontando que o outro está errado, só apontando que no outro precisa ser melhorado, e de repente a gente não olha para dentro de si. Então, converte, Senhor, os corações, e começa comigo. O reino de Deus está próximo, então a minha conversão, a sua conversão precisa ser agora, não podemos deixar para depois. Primeira atitude, conversão. Depois, João, já anunciado pelo profeta Isaías, se torna a voz que grita, onde? No deserto. Durante esta semana, quando eu preparava a pregação de hoje, no momento que eu cheguei nesta frase do Evangelho, ela me foi muito impactante, porque eu comecei a pensar: quais são os meus desertos interiores que precisam ser rompidos com a força do grito da palavra do Senhor? Ao menos a mim isso foi muito forte. E eu queria partilhar com vocês esta provocação neste segundo domingo do Advento. Faça a sua reflexão interior.
quais são as áreas da sua vida, quais são os seus desertos interiores em que a voz do Senhor precisa gritar. E gritar para nos chamar a atenção, gritar para romper com a nossa surdez. E se você permitir com que esta voz seja gritada nos seus desertos, ela vai te pedir mais duas coisas, além da conversão. O que a voz do Senhor que grita no deserto vai nos pedir? Preparar o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Conversão nos pede a palavra, depois preparar o caminho do Senhor e terceiro, endireitar suas veredas. Olha como o Evangelho é prático, como a palavra de Deus também vem ao encontro das nossas realidades. E aí eu comecei a pensar, na minha vida, o que precisa ainda melhor ser preparado para acolher Jesus que vem e quer me encontrar? Na minha vida, o que está torto e que o Senhor precisa endireitar, pôr no rumo, pôr no prumo? Faça você também este questionamento. O que na sua vida precisa melhor ser preparado para encontrar o Senhor que vem e que quer estar com você? O que na sua vida também está torto e que precisa ser endireitado pelo caminho da conversão, pela acolhida da palavra, pela força da pregação? O Evangelho de hoje é muito intrigante, porque ele toca realidades muito profundas da nossa interioridade, que precisam ser convertidas, que precisam ser preparadas e que precisam ser endireitadas. Não é fácil fazer esse exercício de escuta viva da palavra, porque ela cutuca muitas áreas delicadas da nossa existência que precisam ser convertidas, preparadas e endireitadas. Na segunda parte do texto, nos é apresentado o modo de vida de João, e também o texto nos apontou que vinha gente de todo canto ao encontro de João para confessar os seus pecados e ser batizados no Rio Jordão. Uma nota de rodapé para ajudá-los na compreensão. Os judeus, ao longo da sua prática religiosa, tinham vários ritos de purificação onde eles utilizavam a água. Estes eram chamados os ritos de ablução. Então, se você estava numa realidade de pecado, queria se arrepender e buscar o perdão de Deus, você participava de um rito de ablução, onde a água era derramada sobre você, e isso era sinal de purificação. Na região do Mar Morto, que foi a região onde se encontrou os escritos de Qumran, que é uma grande base para a interpretação do texto bíblico, quando você visita, eu tive esta possibilidade quando fui à Terra Santa, de visitar a região do Mar Morto, você encontra nas escavações os lugares que eram chamados
lugares dos banhos rituais, onde as pessoas iam fazer estes banhos de purificação, buscando o perdão dos seus pecados. Mas por que eu estou dizendo isto a vocês? Porque o batismo de João era diferente das abluções e dos banhos rituais. Por que o batismo de João era diferente? Porque buscava a conversão do coração para acolher Jesus que estava chegando. E qual era a dificuldade dos judeus? Da não acolhida a Jesus. Então, para que haja acolhida de Jesus, nos é necessário a conversão, nos é necessário a preparação e nos é necessário endireitar as veredas. O batismo de João, que buscava estas três atitudes e que levava o povo à confissão dos seus pecados, não era apenas uma confissão da boca para fora, mas era uma realidade íntima e profunda para acolher Jesus que está chegando e quer te encontrar. Olha que interessante a pedagogia da igreja nos colocar no tempo do advento os textos de João Batista. Olha como eles são atuais para o tempo litúrgico que nós estamos vivendo. Mas agora, eu quero ir com vocês nos versículos 7, 8 e 9, porque vão aparecer outros personagens, além da multidão que vinha de toda a Judéia para ser batizada por João. Vamos lá? Versículos 7, 8 e 9. Leiamos juntos. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Força, igreja. Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provêm a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Paremos aqui. Você precisa entender o que é um fariseu e o que é um saduceu. Porque se você não entender a missão destas duas categorias no judaísmo, você não vai entender a pregação de João para eles. Quem era um fariseu? Era um homem revestido do poder religioso dado pelo judaísmo, que tinha como missão assegurar o ensinamento da lei e a pureza da lei, ou seja, a força da palavra. O fariseu era um homem que instruía na palavra e que deveria guardar a pureza da palavra entre os judeus. Esta era a missão do fariseu. Qual era a missão do saduceu? Guardar a pureza do ritual, para que nada pudesse fugir daquilo que era previsto pela norma religiosa judaica nas suas celebrações. Fariseus lutavam pela pureza da palavra e saduceus lutavam pela pureza do rito, da norma religiosa. E estes que buscam a pureza ritual e religiosa são chamados, por João como raça de cobras venenosas. Conseguem perceber a força da expressão? Raça de cobras
venenosas. João está chamando raça de cobras venenosas quem? Fariseu, pureza da pregação e da palavra, e saduceu, pureza do rito e da norma. Será que esse trecho do Evangelho tem algo a nos dizer no tempo presente, onde tem pipocado para todos os lados, inclusive nas redes sociais, pregadores e pregadoras que falam 24 horas na cabeça de vocês, inclusive na madrugada, nem deixando vocês dormirem, que você precisa de uma pureza da palavra, sobre o rigor das normas religiosas e sobre o rigor dos ritos. Muitos destes que gritam na cabeça de vocês a pureza ritual da norma, do rito e da celebração litúrgica, e também o rigor da norma da palavra, hoje, diante do Evangelho, são chamados de raça de cobras venenosas. Como isso é forte, minha gente. Porque não basta apenas lutar pela norma e pelo rito ou pela pureza da rubrica da celebração. Não basta um farisaísmo de uma palavra que maltrata, que coage, que condena ao inferno e que faz muitas pessoas ficarem até fracas da cabeça. E eu falo isso para vocês porque eu atendo toda semana. Tem pessoas que chegam para conversar com o padre e que estão tão bitoladas nas normas do ritual, nas normas e no rigor da palavra, que elas, se fizessem uma avaliação psicológica, seriam diagnosticadas com alguma neurose, ao menos alguma neurose, para não falar outros diagnósticos. Isso é fruto de um trabalho das raças de cobras venenosas. Não é fácil para o padre pregar isso para você, porque de repente a cobra venenosa que está te enchendo de veneno precisa ser extirpada da sua vida. Eu sei que também para você não é fácil, porque de repente você é fã número 1 da sua cobra venenosa. E agora, o Evangelho de hoje quer te abrir os horizontes. E aí João prossegue: não basta dizer que você é filho de Abraão, porque no judaísmo eles buscavam a intercessão dos antigos patriarcas, e Abraão é o primeiro deles. Por quê? Porque Deus faz nascer de pedras filhos de Abraão. Na festa de Cristo Rei, minha gente, Jesus crucificado com 2 ladrões, um vai zombar de Jesus, mas o outro se arrepende, se converte, endireita os caminhos na hora da morte, e Jesus diz para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus faz nascer pedra filhos de Abraão. O que vai prevalecer agora não é apenas a luta pela normatividade religiosa, pela pureza ritual ou pelo legalismo da lei, da imposição, mas o que nos é pedido hoje: conversão, preparação e endireitar o que está torto. Vamos ao final do texto para a gente respirar um pouquinho, porque agora o Evangelho pegou pesado, não é? Vamos agora no final do texto. Tome lá os 3 últimos versículos, de 10 a 12, para a gente fechar. Vamos juntos? O machado já está na raiz das árvores,
e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu Vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará Com o Espírito Santo. e com fogo. Como é que ele vem? Com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, e vai limpar, sua eira e recolher seu trigo no celeiro. mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Uma boa notícia para você. O Senhor quer que nós produzamos frutos, frutos de vida, frutos de salvação. É Natal. E o Natal quer que nós frutifiquemos. Mas para que nós cheguemos à nossa finalidade última, que é produzir frutos, é necessário seguir o caminho da palavra. E aí me veio mais uma indagação diante do Evangelho, quando eu cheguei no versículo 10. Vou partilhar com vocês a minha provocação. O que na minha vida o machado do divino Pai Eterno precisa cortar na raiz para que eu produza frutos? E eu partilho com vocês esta mesma questão. Se pergunte: o que na sua vida o machado do divino Pai Eterno precisa cortar pela raiz para que você chegue à finalidade na qual você foi criado? Produzir muitos frutos. De repente a gente sofre por lutar tanto, trabalhar tanto e não ver os frutos. Talvez está faltando uma ação do machado do divino Pai Eterno para que os frutos cheguem. O Evangelho também nos abre para uma expectativa. Então, toda árvore que não der fruto, aí a árvore que será cortada. Mas para que a árvore não seja cortada, por primeiro ela é podada. E nós estamos precisando neste advento do podão de quem, gente? O podão do divino Pai Eterno. Então nós vamos pedir isso na Eucaristia de hoje. Depois João reforça o convite à conversão, mas ele nos aponta o sentido do seu ministério. Virá aquele que é mais forte do que eu. Todas as vezes que vocês lerem a palavra forte no Evangelho, ela está caracterizando a Deus. Então, quando João se refere a Jesus como o mais forte, o que é que ele está apresentando para aqueles que vêm buscar a sua pregação? Que Jesus é Deus. Forte é o adjetivo que caracteriza a Deus. E aí ele cita um exemplo muito comum para a sua época, o exemplo do escravo. Muitos judeus tinham escravos. E quando ele chegava cansado do trabalho, o que o escravo fazia? Tirava as sandálias do seu dono, pegava uma água quente e fazia o que no Goiás nós chamamos de escalda-pé. Já ouviu falar do escalda-pé? Uma água quente que você derrama nos seus pés para fazer o quê? Para descansar os pés. Então, quem tirava a sandália de quem? O escravo tirava a sandália dos pés do seu dono. E agora o que João está querendo nos ensinar? Que ele não se considera digno de ser nem mesmo escravo de Jesus. Aprendamos com a humildade de João.
Sabe por quê? Porque hoje nós estamos o contrário. Hoje nós queremos mandar em Jesus. Não é? Hoje nós queremos dar o comando e que Jesus seja mágico e resolva na hora que eu estou mandando. E agora vem o exemplo de João te dizendo, eu não me reconheço nem mesmo como escravo diante da força, da autoridade, da grandeza, porque Ele é Deus. Peça neste segundo domingo do Advento a virtude da humildade de João. E aí ele aponta para a missão de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Minha gente, tem dois tipos de fogo. O fogo do Espírito Santo que purifica e o fogo do inferno que não se apaga mais. Se é um tempo de preparação, de conversão, de endireitar os caminhos, o Evangelho não quer te passar medo sobre o fogo do inferno que não se apaga. Mas o Evangelho de hoje quer que você se abra ao fogo do Espírito Santo que é capaz de te purificar, que é capaz de converter o seu coração, que é capaz de endireitar os seus caminhos, que é capaz de preparar bem para acolher Jesus que vem. Mas se eu não me abro ao fogo do Espírito que me purifica, pode ser que eu chegue ao fogo do inferno que não se apaga. E agora eu te pergunto, que tipo de fogo você quer? O do Espírito Santo que purifica, que converte, que transforma, ou o fogo do inferno que não se apaga? Eu quero do Espírito Santo. Por isso que eu estou pedindo para Ele, me ajuda, porque tem muita coisa que em mim também precisa ser purificado. E você também é convidado a esta mesma experiência. Faça do Advento um caminho de purificação espiritual na sua vida. Padre, e como é que eu faço isso de maneira concreta? Aí vem o último versículo do Evangelho. Ele está com a pá na mão. Ele quem? Jesus. Ele vai limpar a sua eira, vai recolher o seu trigo, mas o que é palha, ele queimará no fogo que não se apagará. E eu partilho com vocês a última provocação do Evangelho. Não permita que a sua vida seja apenas palha. Repito, não permita que a sua vida seja apenas palha, porque a finalidade na qual você foi criado é para produzir muitos frutos, é para ser recolhido no celeiro do Senhor, como o trigo é recolhido no celeiro do seu dono. A sua vocação não é de ser palha, mas a sua vocação é de ser trigo. Mas o nosso tempo presente nos convence muito mais a sermos palhas do que sermos trigos. Façamos deste Evangelho a palavra que vai nos transformar neste Advento. Sei que não é fácil escutar este Evangelho. Sei também que, como padre, não é fácil pregar para vocês esta palavra. Mas ela é necessária para mim como padre. Ela é necessária para você como pai, como mãe de família, como filho, como trabalhador, trabalhadora, como cristão, como católico. Nós precisamos desta palavra, porque o Senhor quer que neste Natal nós frutifiquemos. E quando chegar ao final da nossa existência, Ele quer nos recolher para o grande celeiro do Divino Pai Eterno, a vida eterna, a salvação que nós só poderemos alcançar em Cristo Jesus. Façamos agora um breve instante de silêncio, permitindo-nos provocar e nos questionar diante desta palavra. O que em mim precisa de conversão, o que em mim precisa ser preparado,
e o que em mim precisa ser endireitado. Cheios de amor e confiança, professemos a nossa fé.